O programa Além da Notícia desta noite está ao vivo e nós estamos em novo dia. A partir de agora, às segundas-feiras, 11 da noite, você vai nos encontrar aqui na TV Canção Nova. Bom, Dr. Cláudio Fonteles, nosso tema é reforma política no Brasil e estamos falando da proposta da CNBB, podemos sempre estar voltando a ela quando o senhor quiser fazer comparações diversas. Sim. O PMDB, do presidente Eduardo Cunha da Câmara e Renan Calheiros do Senado, tem a proposta chamada Distritão, que é o fim da proporcionalidade e no qual os eleitos serão sempre os mais votados. Por exemplo, se um estado tem vagas para 50 deputados federais, os 50 eleitos serão os 50 que receberam mais votos, diferentemente hoje da proporcionalidade que existe, que um candidato pode ser eleito com pouquíssimos votos, enquanto aquele que teve 30 mil, 50 mil votos a mais não entrou. Isso por causa dessa proporcionalidade que hoje está em vigor. O que o senhor acha desse distritão aí proposto pelo PMDB? Olha, em parte eu me ponho de acordo. Eu sou contra a forma de eleição proporcional. E o distritão acabaria com isso. Agora, eu acho que aí também vai bem a proposta da CNBB, porque ela não sai nessa linha do distritão puro e simples, como você falou bem, né, que os mais eleitos, né, que tiveram o maior número de votos, as pessoas, vamos sublinhar bem isso, para o telespectador tentar ver se eu me expresso bem e ele entenda bem. As pessoas que têm o maior número de votos, elas são eleitas. Em que se difere aí a proposta da CNBB, que também reformula, como disse no primeiro bloco, o sistema proporcional abolindo. Ela faz a forma que ela apresenta é em 2 turnos, o que seria hoje a proporcionalidade, né? Não haveria ela mais. E no primeiro turno nós votaríamos em quê? Nós votaríamos nos partidos. Através do quê? Da programação partidária, do compromisso com os vários itens das políticas ambientais, econômica, alimentar, educacional, de segurança pública, saúde. Então, nós vamos votar no partido. O que, a meu juízo, é muito importante. Por quê? Porque despersonaliza, né, o candidato. E no Brasil, é comum o seguinte, na verdade, o fulano de tal é o dono do partido. Os caciques, vocês jornalistas, usam a expressão, o cacicato, os caciques. Então, se vota na pessoa, e não é bom isso. Claro que a pessoa tem o voto, mas não é bom isso. Eu acho que nós temos que, no caso aí, priorizar as ideias, o conteúdo programático, que ninguém fala. Por isso nós não temos partidos, meu caro Ronaldo, nacionais. Então, o primeiro turno seria toda a grande reflexão em cima da programação partidária, programática, e você se opina, eu voto no partido tal, o outro irmão no partido tal, enfim. Bom, assentado, então, o número de vagas, e aí publicado, e claro que, nesse primeiro momento, tem o partido e tem a lista de candidatos que ele apresenta. Se esse partido conseguiu, vamos supor, 8 vagas, então vamos para o segundo turno, em que aí se vão votar em 16 nomes do partido. Mas 16 nomes só, não uma miríade de candidatos, né? E dentre aqueles 16 do partido, os 8 mais votados, aí serão deputados estaduais e deputados federais. Pegou? Né? Eu acho que você amplia e melhora um pouco o distritão. Porque o distritão do PMDB é simplesmente isso. Não faz esse primeiro momento. Aqueles, continuamos personalizando, aqueles que tiveram, por exemplo, Rio de Janeiro tem 46 vagas para deputado federal. Então, os 46, não importa partido, não importa nada. Os 46 mais votados entram. Eu acho que incentiva, essa linha do PMDB incentiva muito a personalização do político, ainda o cacique, né? E acho que essa da CNBB e das entidades, ela contrapõe, né? Num primeiro momento, você faz todo o debate pelo ideário político, e no segundo, sim, a pessoa. Enquanto essa proposta do PMDB, o que se diz também é que ela favorecerá muito aos candidatos mais conhecidos, que serão sempre mais votados, e aos que têm mais dinheiro, que conseguirão gastar mais, fazer mais. Porque ele, ao contrário da proposta da CNBB, não é um financiamento público. O distritão, ele continua permitindo o financiamento privado. Sim. Né? Por isso é que, veja, a proposta da CNBB me parece coerente.
né, na medida que faz o financiamento público, né, e ela vai para uma linha de primeiro a visão programática. Não parecerá muito radical a proposta da CNBB de romper com o financiamento privado totalmente? Isto é, eu digo porque a reforma será feita pelos políticos. E para os políticos não será radicalismo demais isso? Mas veja, eu te falei, e ao telespectador, que ela não rompe com o financiamento privado. O financiamento privado passa só para a pessoa física até R$ 700, num total de 40% do fundo de participação democrática. Os outros 60% que é público. Ela não acaba. Entende? Mas mesmo assim será uma proposta difícil de ser aceita pelo Congresso que temos. Ah, bom. Como aqui coloquei no início para o nosso irmão, para a nossa irmã, de fim da reeleição, não. Aí só realmente um grande debate nacional e uma grande pressão nacional do povo mesmo, né? Senão não passa. Não passa. Doutor Cláudio Fonteles, outra coisa também. Essa reforma política não poderia analisar, por exemplo, ter uma cláusula de desempenho, pensar numa cláusula de desempenho partidário, porque nós temos partidos em excesso. Em excesso. Você tocou em outro ponto. Muito bom. Né? Veja, nós temos, sei lá, 30 e tantos partidos, 40 e tantos partidos. Né? Perigosíssimo isso depois que comercializam o horário eleitoral. Né? Veja, isso é horrível. Acho que é fundamental a instituição, vamos chamar assim, de uma cláusula de desempenho. Né? O partido que não atingir determinado número de votos está fora, é extinto. Não tem condição de se apresentar. A proposta da CNBB não toca nada nisso também, não? Não. A cláusula de desempenho, não vem. Ela ficou, como eu disse ao telespectador, né? Eleições proporcionais, financiamento público e facilitar a forma de subscrição de eleitores nas proposições de iniciativa popular. Isso nós temos que no Brasil nos acostumar também a fazer. Né? Tivemos a magnificação recordo ao telespectador, né? E aquele que acha que a igreja não deve se envolver, veja que maravilha que foi a lei da ficha limpa, em que a CNBB teve um enorme protagonismo e, com isso, o Ministério Público Federal e a Justiça Eleitoral afastou quantos e quantos candidatos envolvidos com corrupção, graças à chamada lei da ficha limpa. Vamos passar para outro tema aqui, que o programa está indo rápido. Está indo rápido. Olha, quem quiser participar do programa pode também, inclusive, enviar alguma questão aí, além da notícia, @cançãonova.com. Então, você se apresse, envie alguma questão que você queira participar do nosso programa. Estamos ao vivo hoje, então você pode participar conosco também. Está aí aparecendo o nosso e-mail para você. Eleições coincidentes. O quanto é importante essa reforma política também se debruçar sobre a questão. Isto é, nós temos de 2 em 2 anos sempre novas eleições e um ano antes já se começa a pensar na eleição, a trabalhar pela eleição. Isso quer dizer que de 2 em 2 anos o país se paralisa. Eu acho, estou de acordo com você também. Acho que nós temos que fazer um momento de coincidência em todo o quadro eleitoral. Né? Num momento, faremos as eleições em todos os níveis. Numa dessas propostas aqui... essa não está dita na CNBB, não. A do PMDB ou a terceira que nós ainda não abordamos, aqui vamos abordar, uma dessas fala dessa reforma eleitoral, do calendário eleitoral também. Reforma do calendário eleitoral, exatamente. Eu me posiciono nessa linha que você levantou. Que é justamente o quê? Eleições municipais, estaduais, federais, tudo no único momento. No único momento. Que assim, somente de 4 em 4 anos se tem novas eleições e aí vai-se, inclusive, evitar aquele jogo de troca-troca de partido que elege um agora para prefeito, daqui a 2 anos aquele que já é prefeito se candidata a governador para não perder o lugar. Sim, também isso, é verdade. Sem dúvida. Isso beneficiará imensamente o próprio país. Não resta a menor dúvida. Coincidência do momento eleitoral. Único. Até bonito. Né? Olha, nós temos aqui também... Conversando com o senhor antes do programa, o senhor me citou aqui um tema muito precioso que a gente poderia pensar bastante e sugerir também às nossas autoridades, que é o recall eleitoral, que nos Estados Unidos existe. Existe, sim. Vamos explicar isso para o telespectador? Vamos explicar. Isso eu gostaria até que... Aí poderíamos já pegar, irmos para a reflexão do voto distrital, do projeto até do senador Serra, né, que me parece muito interessante. Né, como uma experiência inicial ao nível de vereadores, né? Então, o que significa o voto distrital? É aquele voto que liga, outro princípio, telespectador, outro princípio. Né? Evidentemente que o nosso representante, para ser um fiel representante, deve estar, tanto quanto possível, ligado à comunidade que o elege. E o voto distrital é isso, você divide
não é? A unidade federada, o Estado em distritos, o município, vamos para o caso do vereador, o município em distritos, não é? E ali se elege majoritariamente um representante. Eu tenho aqui o que aconteceu com essa proposta do senador Serra de São Paulo. Foi o seguinte: a Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou o voto distrital para vereadores, que já valerá para 2016, se passar também pela Câmara dos Deputados. Olha só, os vereadores de municípios com mais de 200 mil eleitores poderão ser escolhidos por voto distrital. Nós vamos explicar. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado, portanto, aprovou essa proposta do senador Serra, segundo a qual as cidades deste porte serão divididas em distritos. Pense numa cidade de 200 mil habitantes, dividida em distritos em número igual ao de vagas para a Câmara Municipal. Não é? Se a Câmara tem, por exemplo, 30 vagas para vereadores, aquela cidade será dividida em 30 distritos. Bom, cada distrito elegerá um vereador por maioria simples, 50 votos mais um. O candidato mais votado será o eleito. O texto prevê que o partido ou coligação possa registrar apenas um candidato por distrito e cada vereador terá um suplente. Os tribunais regionais eleitorais serão responsáveis por definir os distritos, observando a continuidade do território e a igualdade de voto. Se não houver apresentação de recurso para que essa matéria seja examinada no plenário do Senado, já foi aprovada na CCJ de lá, a proposta segue direto para a Câmara dos Deputados. A expectativa é que esta proposta seja decidida a tempo de valer para as eleições de 2016. É uma belíssima novidade. Muito boa. E aí o recall que você falava significa o quê? Chamar de volta. Como um carro tem um defeito, né? Nós usamos isso para carros aqui, né? Então, a montadora o que faz? Ela retira ele de circulação, retira de circulação para corrigir o defeito. Então, o deputado, né, eleito pelo distrito, se ele está ali diretamente ligado ao seu eleitor. Porque o compromisso dele, o vereador, perdão, o deputado não, falei mal, desculpe. Esse vereador. O vereador. Ele mora ali naquele Ele mora ali, é a base, é ali. Né? Então, veja bem, se ele descumpre com as suas propostas eleitorais, a comunidade atenta numa democracia participativa. Ou se ele não está apresentando resultado nenhum, não está fazendo nada, ele é cobrado ali. Um número X de eleitores pede o recall, ou seja, apresenta o pleito para que ele seja, o seu mandato seja dissolvido e ele retorne à sua condição profissional. Isso acontece nos Estados Unidos? Acontece nos Estados Unidos, em estados da Federação Americana, né, isso é feito. Sabe o que acontece também com essa proposta do senador Serra que foi aprovada, gente? É que vai baratear imensamente as campanhas eleitorais. Por exemplo, um candidato a vereador na cidade de São Paulo que gastaria milhões para ser eleito, ele agora vai precisar fazer campanha somente para aquele distrito, para aquele bairro ali que ele foi destinado para ser candidato lá. Vai baratear imensamente a campanha desse candidato a vereador. Enquanto que ele não precisará mais fazer campanha para 11 milhões de habitantes. Exatamente. Ele vai fazer uma campanha para 1 milhão. Exatamente, ali, o grupo ali, né? Enfim, barateia. Exato, mais de 200 mil, veja, até para 250, né? Com certeza. Eleitores. O segundo ponto positivo dessa proposta é justamente a representação dos distritos. Cada distrito que elegeu um ali, ela vai saber que, olha, aqui a nossa região elegeu fulano de tal. É para ele que nós vamos agora para cima dele, nós vamos cobrar dele. Exatamente. Nós vamos estar no pé dele, no encalço dele. Ele que é o nosso representante aqui da região. Exato. Não é isso? E outra coisa também, né, meu caro Ronaldo e telespectador, é que com isso nós passamos a viver a famosa democracia participativa. Que no Brasil ainda você vive e impera a democracia formal ou meramente representativa. Há aqui também, se me permitir, é breve também, por uma reforma do Estado com participação democrática. Convido a todos os telespectadores a um livro fininho, documento da CNBB número 91. Veja que coisa importante aqui a propósito disso. Assim sendo, diz o documento dos nossos bispos, se fizermos da democracia representativa a única forma de o povo exercer sua soberania política, então ela é redutora do nosso ser político. Elege e vai para casa, eu elejo e vou para casa, que é muito comum. Elejo e vou para casa, já desnudado do meu ser político,
que eu outorgo a outrem e não quero mais saber. Isso tem que mudar. Nós temos que partir, dizem muito bem os bispos, para uma democracia participativa. E aí você tem. Que aí você tem o controle social. Aí você tem o eleitor ali, ao lado, vindo, na própria comunidade. O representante dele é da própria comunidade. E ele o fiscalizará. Eu acho isso fundamental. Muito bem. Olha, no próximo bloco nós vamos falar sobre a terceira proposta que está também aí sendo bastante analisada, que é o distrital misto alemão. É o que vigora em vários países da Europa e do mundo no momento. Isto é, metade dos eleitos em lista pré-ordenada e a outra metade são aqueles que são mais votados, como já citamos aqui, por exemplo, no distritão. Daqui a pouquinho, no terceiro bloco, a gente aborda este outro modelo.